Olá, queridos alunos, espero que estejam todos bem. Então, hoje, na nossa aula de hoje, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos objetivos hoje. Nós temos, a princípio, especialmente nesse vídeo, né, a instalação do Flowgoritmo e a sua configuração. Essa é uma ferramenta que vai facilitar a nossa vida para nós estar trabalhando com fluxogramas, né? Tanto na parte para não precisar fazer o desenho deles no papel, quanto para estar testando esses fluxogramas também através do computador, já que ele nos permite simular esses fluxogramas, a execução desses fluxogramas e acompanhar a sua execução diretamente no computador. Tá? Então nós vamos dar uma olhadinha nessa ferramenta, como é que faz para instalar e configurar ela, para deixar ela bem igualzinha com o conjunto de símbolos que nós vimos aí nas aulas anteriores, tá? E mais para frente eu vou deixar algumas atividades para vocês, tá ok? Então, rapidamente, vamos acessar esse site aqui, ó, do Flowgoritms, né? Só antes de acessar ele, eu queria mostrar para vocês aqui a Universidade do Estado da Califórnia, em Sacramento, né? Essa universidade lá nos Estados Unidos foi a responsável pelo desenvolvimento dessa ferramenta que nós vamos utilizar, né? Então, só para vocês terem uma noçãozinha aí do que nós vamos estar utilizando, ferramentas de ponta, né? O nosso agradecimento a eles, né? É uma ferramenta livre, né? Se vocês acessar aquele endereço que eu deixei lá, deixa eu botar aqui de novo o endereço, né? flowgorithm.org. É uma ferramenta gratuita, tá? Então vocês podem estar instalando na máquina de vocês sem problema nenhum. Para fazer a instalação, aqui em cima vocês têm algumas abinhas, né? Vocês clicam aqui em download. A princípio, né, imagino que vocês estejam usando Windows, a maioria pelo menos, né? Então cliquem aqui para baixar a ferramenta em Windows. Ele vai pedir se você quer salvar o zip, o arquivo compactado, né? Então vamos salvar aqui o arquivo compactado. É rapidinho, né? Ele já baixou, no meu caso aqui ele já baixou. Eu já tinha baixado antes também, né? Então, no caso de vocês, vocês vão clicar aqui com o botão secundário e vão ter que extrair os arquivos desse arquivo compactado, né? No meu caso aqui na minha máquina eu tenho o WinZip instalado, aliás o WinRAR, né? Então eu vou pedir para ele extrair para essa pasta aqui, Flowgorithm 2, ele criou aqui, né? Porque eu já tinha feito os testes antes aqui. E aí dentro dessa pastinha aqui, quando vocês descompactam ela, tem dois arquivos, né? Vocês vão clicar aqui no arquivo de setup, ok? Cliquem duas vezes aqui no arquivo de setup e aí vocês vai abrir essa telinha aqui para vocês e aí vocês estão aptos a fazer a instalação. A instalação padrão, aquela avançar, avançar, avançar e pronto, né? E aí digam que aceita a licença, onde é que vocês querem instalar, né? Aí ele pergunta aqui se você quer instalar para todos que estão usando o computador ou só vocês, né? Aqui no caso eu vou instalar para todos que usam essa minha máquina. E avançar. Aí ele termina a instalação, vamos dar um tempinho para ele terminar. Aí aqui ele pediu autorização para fazer a instalação, né? E terminou a instalação. Quando ele termina a instalação, ele só cria o atalho para vocês ali no menu iniciar, né? Então, se vocês forem ali no menu iniciar, deixa eu ver onde é que ele criou aqui. Aqui, ó. Tá aqui o atalho, aqui, ó. Flowgorithm, né? Eu vou abrir aqui o programa. Flowgorithm. Beleza. Quando ele abre, ele tem essa carinha aqui, né? Vou maximizar aqui a tela, só para ocupar tudo aqui, né? Aqui em cima nós temos algumas opções, né? Essa opçãozinha aqui, ó, primeiro de tudo, né? Não sei se a instalação de vocês por padrão já ficou no idioma português, né? Se por um acaso ela não ficou, vocês clicam aqui nesse último botãozinho aqui, certo? Que tem aqui nessa barrinha de ferramentas dele aqui. E aí vocês procurem aqui onde é que está o idioma aqui português do Brasil. Cliquem ali em português do Brasil, né? E aí ele vai ficar em português do Brasil. Aí já facilita um pouco para nós, né? Depois, nessa guia aqui, ó, alterar estilo, vocês conseguem alterar as cores da forma como é exibido, né? Então aqui vocês tem gente que gosta de ter o fundo todo preto e tal, né? Aí vocês escolhem. Eu vou deixar aqui o padrão, acho que por padrão aqui ele entra nesse esquema de cores pastel aqui, né?
E aqui do lado direito, aqui ele mostra aqui o conjunto de símbolos, né? Uma miniatura do conjunto de símbolos que é utilizado. O conjunto de símbolos mais próximo do que nós estamos utilizando ali é o IBM. Então vocês cliquem aqui e selecionem o conjunto de símbolos IBM, tá? Isso só muda a representação gráfica aqui do que está sendo utilizado aqui para cada símbolo, tá? É só para deixar bem parecido com o que nós vínhamos utilizando ali. Só que vocês podem ver que aqui o símbolo aqui para declaração das variáveis está um pouco diferente do que nós vimos, né? Então, vocês dão OK aqui no padrão IBM e vamos deixar isso bem igualzinho aqui. Vocês vêm aqui em atributos do programa, aqui no menu aqui em cima, né? Programa, atributos do programa, né? Não, peraí, deixa eu ver. Deixa eu me lembrar aqui, onde é que é? Aqui, ó. Estilo do fluxo, editar estilo do fluxograma, né? Ou pela tecla de atalho Ctrl F, né? Aí ele dá umas opções aqui para vocês, né? Já deixa aqui o IBM. Então vocês vêm aqui no segundo quadradinho, aqui onde é que diz definição, né? Nós vamos selecionar a figurinha que é mais parecida com o que nós adotamos lá com o nosso padrão, que é essa daqui, né? E aí vamos salvar esse padrão aqui. Aí ele pede onde é que nós queremos salvar esse estilo de fluxograma. Então, vamos salvar dentro da pasta onde é que nós fizemos a instalação, né, para não dar nenhum problema. No meu caso aqui eu fiz em C, arquivos de programas, né? C, arquivos de programas, Flowgorithm, cadê? Aqui, Program Files, né? No meu caso aqui, Program Files. Ele disse que eu não tenho permissão, como eu não estou executando o programa como administrador, ele não deixou salvar lá. Então eu vou salvar aqui dentro de downloads mesmo por enquanto, né? Só para deixar salvo esse padrão aqui para ele conseguir utilizar esse padrão. Tá. E aí o que nós temos que fazer? Aí a partir disso, aqui nessa parte central aqui, vocês podem ver aqui que ele já criou o nosso início do nosso fluxograma, né, com início e fim. Como é que a gente faz para trabalhar com isso, com a nossa ferramenta aqui? Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver se fica legal aqui, isso. Então, para trabalhar aqui com a nossa ferramenta, o que nós fizemos? Nós viemos aqui no que ele já colocou aqui para nós, tá? Tô vendo que está aparecendo dois mouses, né? Vale o mouse que está dentro da bolinha verde ali, o outro mouse ali é um restolho de imagem ali do zoom ali, tá? Então vale a imagem que está o mouse vale aquele que está dentro da bolinha verde ali, que está se mexendo, que está entre os botões principal e fim aqui, tá? Então vocês vêm aqui, né? Cliquem ali aonde vocês querem fazer. Então entre o início e o fim aqui eu quero incluir aqui uma declaração de variáveis, tá? Então eu clico aqui, venho aqui, seleciono qual é a figurinha que eu quero incluir aqui, né? No caso aqui eu quero incluir uma figura de definição, né? Definição de variáveis. E aí, quais são as variáveis que eu quero declarar? Deixa eu tirar o zoom aqui, acho que fica melhor. Aqui. E aqui dentro, nessa caixinha de diálogo aqui que ele abriu, eu vou estar colocando qual é o nome da variável que eu quero declarar, tá? Vou fazer um programinha de teste aqui, só para imaginar que, por exemplo, assim, um programa onde é que o usuário vai me informar um salário, um valor, né? E eu vou multiplicar esse salário por 2 e vou apresentar na tela, tá? Só para a gente testar aqui. Então, eu vou declarar uma variável chamada salário aqui. Eu vou dizer o tipo de dado dela, né? Se ele é inteiro, real, caractere ou lógico, né? Eu escolho aqui qual é que é. No caso aqui, real, né? Não é dinheiro, né? Real é um conjunto dos números reais, ou seja, um número com vírgula, né? E arranjo seria, no caso, se ele fosse um vetor, né? Nós não vemos vetores ainda, então deixa só como real ali mesmo, ok? Então aqui no meu programa, até agora eu declarei uma variável chamada salário, né? Depois, para o usuário me informar esse salário, eu teria que pedir para ele
digitar esse valor desse salário, né? Então, vou ter que inserir aqui a figurinha que faz aparecer uma mensagem na tela, né? Então, eu clico aqui, venho aqui, seleciono qual é a figurinha, que no caso é essa aqui, de saída de dados na tela, né? Clico 2 vezes em cima dessa figurinha e aí eu estou pronto para escrever um texto que vai ser apresentado na tela, né? Então, aqui eu venho aqui, escrevo aqui, informe um salário. Lembrem-se sempre, né, que sempre que nós digitarmos um texto, né, tem que estar entre aspas duplas, né? E aí eu dou OK. Se eu não colocar aspas duplas, deixa eu tirar aqui as aspas duplas só para vocês verem aqui, ó. Ele diz que tem um erro de sintaxe, né, um erro de digitação. Isso normalmente é causado pela falta de um operador ou parênteses, né? O erro ocorreu quando o seguinte foi lido, 1, certo? Então aqui deu um probleminha aqui, né? Então, o que aconteceu aqui? Ele até detectou que houve um erro, né? Só que ele informou uma mensagem de erro estranha ali, né? Na verdade, aqui o que está faltando aqui é aspas, né? Então, vamos colocar as aspas aqui para mostrar o texto. O texto sempre vai aspas, né? Então, até aqui, eu declarei uma variável e está aparecendo uma mensagenzinha na tela, informe um salário. Depois eu tenho que fazer a leitura desse dado via teclado, né? Então, é essa figurinha aqui, ó, de entrada de dados. Clico nela. Aqui dentro eu coloco o que é, aonde é que eu vou guardar o que vai ser lido do teclado, né? No caso aqui eu vou guardar dentro desse salário, né? E aí eu dou OK. Então, vai aparecer a mensagenzinha na tela, o usuário vai digitar um valor, vai vir aqui para salário, né? Vamos imaginar que eu coloque aqui uma variável que não existe, né? Por exemplo, assim, sala, né? Se eu quisesse colocar uma variável aqui que não existe, vamos ver o que ele faz. Ele deixa passar, né? Nesse momento que eu estou construindo, mas depois quando eu estiver executando vai dar problema, né? Vai dar um errinho lá, porque ele vai tentar guardar o valor que for digitado via teclado nessa variável sala aqui, essa variável não existe, né? Então depois quando estiver executando, no caso quando estiver sendo feito o teste de mesa, ou aqui nesse caso aqui quando estiver já, vamos dizer, sendo depurado esse fluxograma, vai acontecer um errinho. Então vamos clicar aqui 2 vezes de novo, vamos arrumar isso aqui, né? Então salário, ok. Então ele vai digitar o valor do salário, vai ser guardado aqui em salário. Depois, eu quero fazer uma atribuição, eu quero multiplicar esse salário por 2, né? Então eu poderia vir aqui e na própria variável salário eu poderia guardar o dobro desse salário, né? Então como é que eu faço aqui? Eu coloco aqui, ó. Então qual é a variável que vai receber? É a variável salário. O que ela vai receber? Qual é o cálculo que ela vai receber? Aqui eu escrevo o cálculo linearizado, né? Então aqui ele vai receber o próprio salário vezes 2. Ok. E aí depois eu apresento na tela, né, uma mensagenzinha informando esse salário, porque não adianta eu calcular o salário e não mostrar isso na tela para o usuário, né? Então eu clico aqui, incluo aqui uma figurinha de mostrar na tela, clico aqui 2 vezes e monto aqui a frase que eu quero que apareça na tela, né? Então, o dobro do salário é, fecha aspas, e aqui, se eu não me engano, para concatenar texto é o sinal de mais, né? E aí eu mostro o conteúdo da variável salário. Então vai sair, o dobro do salário é, eu vou botar aqui o RS, né, de dinheiro, e um espaço em branco, e aí vai sair o que tiver dentro da variável salário. Então ele montou aqui o meu fluxograma aqui. Vou tirar o zoom agora. Beleza. Então ele montou o meu fluxograma. Se para eu executar esse programa aqui, eu posso clicar aqui no botão executar, aí ele executa ele todo de uma vez, né? Ou eu posso clicar aqui no botão executar passo a passo, que eu acho que é mais interessante, né? Eu vou clicar aqui no botão executar passo a passo, tá? E aí aqui ele marcou em verde qual é a figurinha que vai ser executada, né? Então ele começou a execução e agora ele vai declarar a variável aqui, né? Só que para o nosso programa ficar mais interessante, para nós conseguir acompanhar efetivamente o que está acontecendo, deixa eu ver se ele faz aparecer essa telinha aqui do console sozinha, quando chegar o momento do console, vamos ver. Então, declarou o salário, vai aparecer uma mensagenzinha aqui no console, né? Ele joga essa telinha aqui. O que é essa telinha aqui do console? Ele simula uma tela, uma interface, né? Como se fosse a interface do programa de vocês.
Então, aqui nessa interface aqui, ó, ele botou o texto aqui, ó, informe um salário, certo? Só que, por enquanto, ele só botou a mensagem nesse console. Deixa eu organizar isso aqui lado a lado. Se vocês clicar nesse botãozinho aqui, ó, vocês podem colocar as coisas lado a lado aqui, ó, ele tem várias opções. Então, eu vou colocar aqui, ó, a aplicação e o console aqui do lado. Para não ficar na frente da minha imagem, eu vou jogar o console aqui para cima, para ficar para cima aqui do meu vídeo aqui, tá? Beleza, então aqui está o meu fluxograma, só que ele não pediu ainda a informação aqui via teclado. Lembre-se, a figura que está verdinha escura aqui, ela não foi executada ainda, é a próxima que vai ser executada, né? Então eu clico aqui para executar esse comando aqui, e aí ele veio para cá. Então aqui ele quer que eu informe um salário, então eu vou digitar aqui, por exemplo, 1.500, certo? E aí eu dou Enter, aí ele vai capturar essa informação, certo? Ele capturou essa informação, né? E guardou dentro dessa variável salário. Agora o que ele vai fazer? Agora ele vai pegar e vai multiplicar por 2 essa variável salário, né? Vamos lá. Beleza, multiplicou por 2 e não aconteceu nada, né? Porque essa figurinha aqui não foi executada ainda, né? Sempre que ela está verde escura, ela não foi executada. Então agora vamos executar ela para aparecer essa mensagem aí na tela. E aí deu um errinho aqui, ó. O operador somar requer 2 números. Os valores especificados não podem ser convertidos automaticamente. Caractere real. Que chato isso. Quer dizer que para concatenar aqui, eu não vou poder usar o operador mais. Ok. Então, pessoal, voltei aqui. Não precisa função para fazer a conversão aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Não precisa função para fazer conversão, não. É só o operador aqui que é para fazer a junção do que é texto com o conteúdo de uma variável. Não é operadorzinho de mais aqui, tá? Essa ferramenta aqui do Flowgorithm, nós vamos utilizar um e-comercial. Ok? Então, nós vamos colocar um e-comercial ali para juntar, para fazer essa concatenação do texto com a variável. Tá? Vamos dar um OK aqui. E aí ele já deve funcionar, já deve mostrar ali a informação correta para nós. Né? Vamos testar? Vamos ver se agora vai funcionar? Vamos lá de novo. Então, aqui, declaração da variável. Daqui vai mostrar uma mensagenzinha na tela. Deixa eu botar aqui a tela para aparecer aqui para nós, beleza? Então aqui já saiu aqui, ó. Informe o salário, daí agora vai fazer a leitura dessa informação pelo teclado, né? Então vamos digitar aqui 1.500. Enter. Daí Enter com o teclado, né? Daí agora ele vai fazer o cálculo do dobro do salário, multiplicar por 2, né? Multiplicou por 2. Daí agora ele vai mostrar, então, ele multiplicou por 2 e guardou na própria variável. Né? Então, ele substituiu o conteúdo daquela variável original de 1.500 pelo resultado do dobro. Né? Então, dentro dessa variável salário, agora tem o valor de 3.000. Pelo menos é isso que eu espero. Né? E quando ele mostrar na tela agora, ele vai mostrar a mensagenzinha, o dobro do salário é RS, e aí o número 3.000. É isso que eu espero, vamos ver? E aí que apareceu na tela, ó, o dobro do salário é 3.000. Né? E aí chegou no fim aqui do programa. Beleza, funcionou. E se eu quisesse, por exemplo, uma outra variável no meu programa para guardar esse dobro desse salário? Por exemplo, se eu não quisesse perder esse valor original, né? O que eu teria que fazer? É só declarar uma outra variável. Ele não permite declarar dentro da mesma figura. Tá? Então, nós vamos colocar uma outra definição aqui. Vou chamar essa variável aqui de dobro, por exemplo. Também vai ser do tipo real. Né? E aqui, quando fizer o cálculo, né, em vez de guardar na variável salário, eu vou guardar nessa variável, desculpa, chamada dobro. Né? E aqui, quando for mostrar, então eu vou passar a mostrar essa variável chamada dobro, por exemplo. Uma outra coisa interessante que eu consigo fazer aqui nessa ferramenta aqui é automatizar o teste de mesa. Ou seja, eu consigo acompanhar o valor das minhas variáveis dentro do meu programa. Então é só clicar aqui nessa figurinha aqui de disposição das janelas, né? E pedir para exibir as variáveis do meu programa junto, tá? Então aqui no caso aqui eu vou selecionar essa opção aqui, ó, que aparece as variáveis e o console, tá?
Então, o fluxograma é essa tela principal ali de montagem do fluxograma, né? Só o console é essa que nós já vimos ali. E quando eu coloco a tela das variáveis junto, deixa eu tirar o zoom aqui, ó. O que acontece? Ele abre essa telinha aqui, ó, de monitor das variáveis e o console vem aqui para baixo, tá? Então, o que ele vai fazer? Quando eu estiver executando o meu programa, aqui em cima ele vai colocar a lista das minhas variáveis e eu vou conseguir acompanhar o valor dessas variáveis em tempo de execução. Tá? Que é justamente a ideia do teste de mesa, para eu conseguir acompanhar para ver se está tudo certo. Então vamos ver como é que fica aqui. Tá? Isso, esse mecanismo, essa ideia de conseguir acompanhar o valor das variáveis de forma automatizada dentro de um programa ou dentro de uma IDE de desenvolvimento, depois de forma profissional, né? É que é chamado do processo de depuração de código. Acompanhar a execução do programa para eventualmente encontrar algum erro. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, vamos executar de novo o nosso programa aqui no passo a passo, né? Então aqui, ó, vocês podem ver que ele já botou principal, ou seja, são as variáveis do programa principal, né? Vem aqui no passo a passo, ele já colocou ali, ó, salário e dobro, não definido e não definido, né? Ou seja, você tem duas variáveis, mas elas não têm valor definido ainda, ok? Elas não têm um valor para elas ainda, tá? Vem aqui, manda executar de novo, né? Apareceu aqui, deixa eu trocar. Vou vir para o outro lado aqui. Opa, fiquei na frente aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a figurinha aqui do... Tirar um pouquinho aqui do zoom. Aí, agora deu. Aqui apareceu aqui, ó. Informe um salário. Ok? E agora ele tá pedindo... Vai, né? Lembrando que o que está verde escuro aqui ainda não foi executado. É o que vai ser executado. Então, agora ele vai pedir para eu digitar um valor do salário. Agora eu vou digitar outro valor, tipo 1.200. Ok? Enter. Né? Então, eu digitei 1.200. Então, olha só aqui, ó, se eu vier aqui nessa telinha aqui, ó, de monitor de variáveis, a variável salário aqui já aparece aqui com o valor de 1.200, ok? Como essa figurinha verde aqui não foi executada ainda, a variável dobro ainda não tem valor, né? Quando eu executar essa figura aqui, né, que é de processamento, aí ela vai passar a ter um valor aqui para a variável dobro, né? Qual é o valor? É o dobro, né? Então, 1.200 vai ser 2.400, né? Então, vou executar aqui. Aqui, ó, 2.400. Tá? Então, as minhas variáveis já estão com os valores certos. Só que aqui na tela, para o usuário, nessa parte de console aqui, isso não apareceu ainda para o usuário final, né? Então, por isso que tem esse lapisinho aqui, né? Essa saída de dados na tela aqui, que é justamente para informar esses valores para o usuário final. E aí apareceu aqui, ó, o dobro do salário é 2.400, né? E aí chegou no fim do meu programa. Beleza. Show de bola. Então, só para nós recapitular, né? A maior parte das funcionalidades está aqui em cima, né? Que nós vamos utilizar, inclusive aqui o botãozinho de salvar, né? Quando você clica aqui, deixa eu vir aqui em salvar como aqui, ó. Ele salva com essa extensão padrão aqui dele, né? Aqui eu já tenho alguns que eu salvei, né? Depois você pode abrir esse fluxograma aqui também, tá? O que é interessante, então? Que ele, primeiro de tudo, ele monta e deixa bonitinho para nós, né? Ah, eu não gosto desse esquema de cores. Vem aqui, né, nessa figurinha aqui, ó, alterar estilo e muda aqui as cores, por exemplo, aqui para um tom escuro ou para um tom colorido aqui. Pá, ok, pronto, ó. Já mudou a cara aqui da minha ferramenta, no entanto, tudo continua funcionando aqui, né? Depois, eu quero acompanhar a execução passo a passo. Eu quero executar meu programa todo de uma vez. Eu não quero ir passo a passo. É só clicar aqui no botãozinho do play, aqui, ó. Ele vai executar. Só que ele executou tudo isso aqui de uma vez só, né? Ele veio sequencialmente, executou tudo rápido e parou aqui, ó, na leitura do salário. Por quê? Porque tem que digitar, né? Então aqui nessa telinha aqui, ó, eu tenho que vir aqui e tem que digitar um valor para o salário. Por exemplo, eu vou digitar 580 aqui. Enter. E aí o que acontece? Quando eu dou o play normal ali, ele executa tudo de uma vez, né? Então ele executa o programa todo sequencial, rapidinho, né? Então ele já executou tudo, ó. Eu digitei 580, ele já mostrou o dobro é 1.160, né? E já finalizou o programa também. Eu não vi as coisas acontecendo aqui, trocando o valor das variáveis. Então, se eu quero acompanhar para poder ver tudo bonitinho o que está acontecendo, eu recomendo sempre vocês virem aqui no passo a passo. Ou dar o play aqui, mas mudar aqui a velocidade de execução nesse botãozinho aqui, ó, para deixar como lento ou como médio. Aí o que acontece?
Entre uma etapa e outra e a próxima, ele vai indo mais devagar. Tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, como lenta. Tá? E vamos dar o play aqui. Quando eu faço isso, ó, você ainda consegue ver aqui ele indo passo a passo, né? Só que ele vai indo mais devagar. Né? Então, pelo menos você consegue ver o passo a passo que ele realmente está indo figura por figura aqui. E aí ele parou aqui porque está esperando a digitação de algum valor. Sempre que tiver digitação de um valor, ele vai parar. E aí você vem aqui e digita, por exemplo, 36. Ah, 36 não faz sentido para salário, né? Vamos botar 3.600 então. E aí eu dou Enter, ó, daí ele continua aqui o passo a passo, né, a executar. E aqui você até consegue acompanhar o valor aqui. Mas, se você estiver testando o fluxo, o seu fluxograma, quiser ver alguma coisa, eu recomendo você utilizar esse botão aqui do lado, né? Que aí você consegue ir no seu ritmo e às vezes você consegue ir mais rápido e quando for interessante consegue ir mais devagar também, tá? Outra coisa que é interessante aqui também é a opção de exportar isso aqui como uma figura. Você pode, por exemplo, se você quiser jogar isso aqui num documento do Word ou algum lugar, você pode exportar isso aqui como figura. Você vem aqui no menu Ferramentas aqui, né? E você tem a opção aqui, ó, de exportar essa imagem aqui para arquivo, ou como gráfico vetorial, né? Então você pode gerar isso aqui como sendo uma imagenzinha, né? Aí você escolhe aqui as cores, os tamanhos, as margens que tu quer, né? Qual é o padrão de símbolos que tu quer utilizar. Outra coisa que é interessante também, né, é o que? É que você consegue visualizar o equivalente desse fluxograma aqui em diferentes linguagens de programação, né? Então, se você quiser, por exemplo, ver isso aqui, como é que ficaria em Java, por exemplo, deixa eu me lembrar aqui onde é que está isso aqui, ó, exibir código-fonte aqui, ó. Você montou o fluxograma e você pode vir aqui, ó, exibir código-fonte, e ele te mostra, né, uma janelinha aqui, ó, com o código equivalente a esse aqui, e ainda deixa destacado aqui com o mesmo esquema de cores o que, que é o equivalente a cada uma dessas figurinhas que você tem aqui, né? E se você trocar o padrão de cores, ele também muda aqui, né? E aqui, por exemplo, aqui é o dobro do salário é RS dobro, né? Então aqui, ó, system.out.println, o dobro do salário é RS mais dobro, né? Ponto e vírgula. Né? Então isso aqui ele mostra o equivalente. Ah, mas eu não quero Java, eu quero outra linguagem. Só aqui em cima, né, essa figurinha aqui, você tem a opção aqui de tem uma série de linguagens aqui para você escolher. Ah, eu queria ver isso aqui, por exemplo, em C Sharp, como é que ficaria? Ah, em C Sharp ficaria assim. Esse é o equivalente. Em algumas linguagens é necessário, para deixar essas leituras, né, tudo igual assim, ele cria algumas funções extras aqui no final, né, para tentar deixar o mais parecido possível. Porque as linguagens têm uma diferença entre si, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, eu queria ver em Python. Deixa eu ver se ele tem Python aqui. Acho que ele tinha Python aqui. Deixa eu ver aqui. Pascal, Perl, Java, MATLAB, Shift, Python. Aí ele mostra o equivalente desse programa aqui em Python, né? Você consegue ver em Python aqui. Ah, não, eu quero o equivalente disso daqui em PHP. Tá? Daí ele mostra ali o código equivalente em PHP. Tá? Mas isso aqui é só a título de curiosidade, tá? Por que, que nós estamos vendo isso? Porque, lembrando, por que, que nós estamos vendo fluxogramas, então? Porque o fluxograma, como ele é gráfico, ele é visual, é mais fácil de nós entender o que está acontecendo utilizando símbolos gráficos com setinhas, onde a gente consegue acompanhar o que está acontecendo aqui, né? Do que a gente vê códigos por linhas lá, que no começo, quando a gente está aprendendo, né, fica bem mais difícil da gente entender e compreender exatamente o que está acontecendo. Tá? Eu acho que era isso, as principais funcionalidades nós já passamos aí, já demos uma olhadinha nelas, né? Então vamos recapitular. Tem uma telinha onde é que a gente desenha, uma outra telinha aqui que a gente exibe através desse menuzinho aqui, ó, disposição de janelas, né? Onde a gente escolhe se você quer ver só a parte de fluxograma ou de variáveis e console e tal, né? Para exibir essas outras aqui. E aí, terminei esse fluxograma aqui, quero fazer um novo exercício, né? Vem aqui em arquivo, novo,
né? E ele começa um novo zeradinho aqui. Então aí começa de novo, declarando as variáveis, né? Definição aqui de variáveis. Vai vir aqui, vai declarar a sua nova variável. Tá. Ah, cansei desse padrão aqui, não gostei mais desse estilo preto aqui. Vem aqui nesse botãozinho aqui, muda o estilo. Ele tem alguns esquemas de cores ali, né? Você pode mudar. E aí você tem outro padrão de cores para estar utilizando ali. Ou então tem um desenho técnico que é todo azul, né? Isso não é só a parte gráfica. O funcionamento dele salvo se tiver algum bug, né? Mas teoricamente é para funcionar em todos igual. Se vocês for lá na página do Flowgoritmo, que é a que eu mostrei no início lá também, ele também tem uma série de outras informações, né? Se você vier aqui na parte de documentação, tem documentação dele, tem alguns exemplos de algumas aplicações, mas basicamente é o que eu já mostrei para vocês, vocês não precisam gastar tempo extra de vocês vindo aqui e vendo isso aqui, tá? Até porque a nossa ideia não é ficar muito tempo nessa ferramenta, né? É só ficar nela nesse início, para vocês pegar esse mecanismo de construção, fazer alguns exercícios e depois nós vamos partir para uma linguagem de programação propriamente dita, tá? Então eu vou deixar para vocês alguns exercícios lá no Siga A, tá? Vejam lá os exercícios que eu vou deixar no Siga A e resolvam esses exercícios, então, ou no papel, né, ou utilizando essa ferramenta aqui do Flowgoritmo. Tá ok, pessoal? Acho que era isso. Meu objetivo hoje era mostrar essa ferramenta para vocês. Deixa eu abrir um outro. Deixa eu abrir um outro aqui, por exemplo. Esse aqui, ó. Que tem um desvio condicional, né? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu mudar o esquema de cores aqui. Particularmente não gostei desse estilo aqui. Vou voltar para aquele primeiro que eu tinha lá, que era o pastel, que é o padrão dele, né? Então, quando nós tivermos um desvio condicional, só para nós termos um exemplo, né? O que vai acontecer? Ele vai começar a executar sequencialmente aqui, e dentro aqui do desvio condicional nós vamos escrever um teste lógico, né? Utilizando operadores relacionais e ou lógicos, né? Escrevemos o nosso teste lógico e esse teste lógico no final vai dar verdadeiro ou falso, então ele vai seguir por um desses caminhos, né? Em algum momento esses dois fluxos se juntam, né? E aí continua a execução do nosso programa. E o que está dentro do caminho verdadeiro e o que está dentro do caminho falso pode ser diferente, né? Pode ter comandos bem diferentes, bem distintos dentro de cada um dos fluxos aqui, né? Por fim, eles se juntam aqui. Aqui nesse exemplo aqui ele está utilizando o operador mais aqui dentro, né? Mas nós já vimos que temos que usar o operador e, um e comercial para fazer a junção de texto com variável, né? É isso, pessoal. Vou encerrando por aqui esse vídeo. Bons estudos para todos. Peguem os exercícios lá no Siga A e boas atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail. Um abraço a todos.